Se organize e veja Deus agir. Eu sei que talvez você esteja esperando um mover sobrenatural, uma porta enorme se abrindo, algo extraordinário acontecer na sua vida. Talvez você esteja dando ansiosamente pelo sobrenatural da parte de Deus. Mas muitas vezes o agir de Deus na sua vida começa com algo muito simples: organização. Tem áreas da nossa vida que Deus ele quer tocar, quer fazer, quer agir, quer fazer realmente o sobrenatural acontecer. Mas você mesma deixou tão bagunçada, tão esquecida, coisas tão acumuladas, que primeiro você precisa dar um primeiro passo. Se organizar, se alinhar e posicionar. Porque Deus ele não trabalha na bagunça. Às vezes aí é uma bagunça emocional, mental, espiritual, física. E você precisa se organizar, se posicionar. E aí você vai ver o agir de Deus acontecer na sua vida. A verdade é que Deus abençoa a ordem e o reino. Se a gente for olhar biblicamente, tudo que Deus fez foi com ordem. E às vezes a nossa vida tá tão desorganizada que não tem nem espaço para Deus agir. Quando você começa a organizar a sua casa, não é tão bom ver tudo organizado, cada coisa no seu lugar. Quando você começa a organizar suas finanças, você começa a ter mais clareza daquilo que você pode gastar, de quanto você tem, do quanto você pode investir, o quanto você pode sair com sua família, sabe? Você tem uma clareza dos seus gastos. Quando você começa a colocar as coisas em ordem, as coisas no lugar, na sua casa, as coisas físicas, você talvez, a sua casa tá tão uma desordem que você nem sabe aonde estão as coisas da casa, as suas roupas, os brinquedos das crianças, as coisas tá tudo tão bagunçada que você nem sabe onde fica cada coisa. E você precisa organizar, você precisa alinhar. Eu falo isso porque eu fui e eu luto contra isso, contra a desorganização. De ser uma mulher tão desorganizada, e geralmente a gente não é desorganizada em apenas uma coisa. Geralmente em muitas áreas a gente é desorganizada. Eu era tão desorganizada com a casa, comigo, com as finanças, com tudo. E isso me gerou, assim, muitas crises e até muita frustração. Porque realmente eu via, assim, como tudo tivesse paralisado. E Deus sempre falando, se organiza, se organiza. Só que às vezes a gente acha que Deus, ele quer fazer coisas, assim, extraordinárias. E realmente ele quer. Mas a gente precisa começar com coisas simples. Se organizar, se alinhar e principalmente se posicionar. Porque a gente precisa agir, a gente precisa se movimentar, precisa ter ação. Às vezes é mais fácil a gente ficar parada, esperando as coisas acontecerem. Simplesmente assim. Mas a verdade é que a gente precisa colocar a mão na massa e fazer algo, porque Deus ele faz o impossível. Mas o possível é você que precisa fazer. Então quando eu falo sobre organização, eu tô falando de algo também que eu vivi. E é algo que eu estou alinhando na minha vida, porque eu falo pra você, a gente ter uma vida organizada realmente é maravilhoso, é bom, é pra nós mesmo. É tão bom ter uma rotina, e aí a gente não vive apenas apagando o incêndio, mas você consegue ter ali, mais ou menos uma base, né, de como vai ser o seu dia, das coisas que você precisa fazer. Vou mostrar pra vocês, uma coisa que eu tenho é um caderno. Eu anoto tudo, porque eu esqueço demais das coisas, então eu preciso anotar. Agora mesmo eu já acabei de fazer umas anotações ali, então eu anoto sobre tudo. Às vezes eu lembro sobre algo, eu preciso comprar isso, vou lá e anoto. Eu preciso mandar essa mensagem, eu vou lá e anoto. Eu preciso pagar isso, eu vou lá e anoto. Eu preciso estudar sobre isso, eu vou lá e anoto. Eu preciso anotar tudo, porque realmente eu esqueço. Então é uma forma também de eu me organizar. Às vezes a gente acha que a rotina, ela nos aprisiona, mas a verdade é que a rotina, ela liberta. Então comece também a organizar os seus pensamentos. Quando a gente começa a organizar internamente a nossa mente, a gente começa a ter mais clareza ainda e até principalmente para ouvir a voz de Deus. A Bíblia tem uma palavra que fala que nós devemos fazer tudo com ordem e com decência. E se a gente for parar para pensar, mas por que Deus ele iria falar sobre isso? Gente, igual eu falei para vocês, tudo é com ordem. A criação foi feita com ordem, porque a ordem realmente ela abre espaço, ela destrava, ela prepara o ambiente, sabe? A ordem ela permite que o novo venha. E às vezes a gente quer viver algo novo e tá ali, se alimentando, tá cheio do velho, aí não tem espaço para o novo entrar.
E tenha certeza que Deus, ele quer te abençoar, mas você não está preparado ainda. Você precisa se organizar, se alinhar e se posicionar. E eu falo isso tudo para você, como eu já falei um pouco, por experiência própria, porque eu vivi na pele o caos da desorganização. E desde quando eu comecei a me organizar, me alinhar, me posicionar, realmente eu tenho visto assim muitas mudanças acontecendo. E eu era assim, eu orava por mudança, mas a minha vida tava um caos. Eu pedia direcionamento de Deus, mas eu não estava organizando nem o básico, não estava fazendo nem o básico. Querendo milagre, mas sem preparar, sabe? Sem preparar realmente ali o terreno. Ai, sem um alinhamento, sem um posicionamento. E aí, a nossa vida muitas vezes vai ficando paralisado. Mas não é porque Deus não está fazendo e não quer fazer. Ele quer fazer. Ele quer fazer. Mas precisa a gente se posicionar, se organizar e se alinhar. Deus faz o impossível, mas o possível, aquilo que está nas suas mãos, sobre o seu alcance, você deve fazer. Então, na prática, comece a se organizar e não comece a fazer tudo de uma vez. Ah, eu vou me organizar espiritualmente, mentalmente, fisicamente, vou me organizar em tudo de uma vez. Não funciona assim. Uma coisa de cada vez, um degrau de cada vez, um passo de cada vez. Porque senão você vai começar muito, muito bem no começo. E logo depois você vai se desmotivar. Você não vai dar conta, porque na verdade a gente não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, foque em uma coisa de cada vez. Por exemplo, você quer organizar a sua casa? Primeiro, por onde você vai organizar? O que você vai organizar? Tenha essa clareza. Então comece arrumando aquele canto que talvez você está empurrando, tempos e tempos que você sabe que você precisa organizar, precisa destralhar, precisa doar ou fazer bazar, alguma coisa, e você tá, empurrando mesmo com a barriga por tanto tempo. Talvez são coisas que você precisa alinhar, separar um tempo, sabe? Pra você fazer o seu devocional, ter o seu tempo com Deus, sem pressa, colocar ordem nas suas finanças. Mesmo que às vezes é difícil nem encarar a realidade, mas é necessário. Definir horários, ter limites, sabe? Que você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Claro, é uma previsibilidade, a gente não tem o controle de tudo, mas você vai fazer aquilo que está sobre o seu alcance. Comece então se organizando, se alinhando e se colocando em ordem, porque tenha certeza, quando você começa a se colocar em ordem, movimentos vão acontecendo. Quando você faz aquilo que você consegue, aquilo que está ao seu alcance, porque aqui a gente não está falando sobre algo inalcançável, não, é coisas que dependem de você, é coisas que você pode fazer. Você vai ver nitidamente o agir de Deus na sua vida. Mas lembre-se de uma coisa, você não precisa arrumar tudo hoje, você não precisa dar conta de tudo. Faça uma coisa de cada vez dentro das suas possibilidades. Mas o importante é você começar. Comece com o que você tem, comece de acordo com as suas possibilidades. Comece simples, comece pequeno, comece do jeito que dá. Apenas comece e você vai ver grandes coisas acontecendo. E você começa a prestar atenção, sabe? Começa a observar que o céu, ele responde quando a gente se posiciona aqui na terra. Anote isso que eu tô te falando. Então se organiza e você vai ver Deus agir assim de maneira que você nunca imaginou, de maneira que você nem imaginava. Para finalizar esse vídeo, não se esqueça, se organize, se alinhe e se posicione. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe com alguém essa mensagem e até o próximo vídeo.